bom? Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na continuação da nossa série de exposições em 1 Coríntios 12, 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 12, e hoje nós vamos expor dos versículos 12 até o 31. E diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dissesse o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite, por meio das Escrituras. Que nós possamos, de fato, entender o que é ser a igreja e quem nós somos na igreja. Que, de fato, Senhor, o Teu Espírito possa usar a cada um de nós, no dom que o Senhor nos deu, distribuindo a nós, para a plenitude da Tua obra no meio dessa igreja, Senhor. Por isso, Senhor, nos enche do Teu Espírito, por isso nos ensina a Tua palavra, por isso, meu Deus, desperta a cada irmão e a cada dom, para que sejamos uma igreja onde de fato todos trabalhem, funcionem e operem nos seus dons para a obra de Cristo, onde todos de fato vivam como ministros Teus, sacerdotes do Teu reino, onde todos operem no poder do Espírito Santo de Deus, no meio da Tua igreja e desse mundo, em nome de Jesus, amém. Igreja, que negócio é esse de igreja? Para que serve igreja? Será que eu não podia ser cristão simplesmente lendo a Bíblia em casa, assistindo no YouTube, na televisão? Será que não dá para ser crente? Crente não é uma coisa intrinsecamente pessoal, sou eu e Deus, eu não preciso de mais ninguém
para ser cristão, porque eu me resolvo, eu e Deus. Igreja, para quê? É possível ser cristão sem igreja? Nós vivemos uma época, e alguns podem estar me olhando na internet nessa hora, que há um movimento que tem se autodenominado de os desigrejados. Com o advento da internet e com o crescimento do movimento evangélico no Brasil, muitos têm deixado de frequentar a igreja por diversas razões, e muitas dessas razões, Tander, eles têm razão, por falhas ministeriais, de igrejas, de doutrina e etc. Eles têm razão nas coisas que eles falam. A minha pergunta é, mas eles têm razão em deixar a igreja? Muitos pararam de se congregar e dizem assim, não, eu sou crente, eu confesso a minha fé em Jesus Cristo, mas eu não quero mais me envolver com a igreja. Eu vou ficar assistindo culto na internet, eu vou orar na minha casa, eu vou ler livros, eu vou ler a Bíblia, mas congregar em uma comunidade, eu não quero mais. E a minha pergunta, que esse texto vai me responder, e vai nos responder, é possível ser cristão sem participar da vida da igreja? É possível eu amar a Cristo e fugir da igreja? É possível ser cristão só se inscrevendo no canal, apertando um sininho, apertando like no dia da pregação que eu gosto e dando glória a Deus no chat na hora da mensagem que eu acho legal? Estou congregando, né? É possível ser cristão assim? Porque na verdade o que é ser igreja? Se eu posso ser igreja sozinho, como alguns dizem, eu sou a igreja. E por mais que essa frase possa parecer ser revolucionária, será se eu posso ser igreja no singular? E o que é ser igreja? Esses dias aqui na nossa igreja, não sei se você olhou, correu a fotinha, essa fotinha que dizia assim, pinte somente a igreja. E uma criança acertou na mosca. Pinte somente a igreja. E ela pintou somente as pessoas, mas não pintou o prédio. E hoje a minha reflexão é que você entenda o que essa criança entendeu, e que eu e você precisamos entender, e que esse texto de 1 Coríntios, Pedro nos explica. Paulo. Porque Paulo vinha ensinando sobre como tratar das questões referentes ao culto coletivo. Do capítulo 7 ao 16, ele está respondendo questões que lhe foram perguntadas pela igreja de Corinto. E ele já vinha falando então, do capítulo 7, sobre questão de comida sacrificada a ídolos, homens e mulheres no culto, sobre os abusos que estavam acontecendo na hora da ceia, e agora ele começa a falar sobre o uso dos dons do Espírito em meio à comunidade. E havia um pensamento no meio daqueles que falavam em línguas, que eles eram mais espirituais, que o dom deles eram dons mais importantes, mais elevados, que os mais espirituais eram aqueles que falavam na língua dos anjos. Eles se achavam os supercrentes, e isso estava provocando divisão na igreja. Então Paulo entende que ele precisava explicar e orientar a igreja sobre de fato o que é a igreja, como viver a igreja, como ser a igreja. E é isso que nós vamos ver hoje. E a primeira coisa que Paulo ensina é que a igreja é como ser a igreja. E a igreja, ela é igreja em unidade. Quando pessoas diferentes se tornam apenas um. Então, como ser igreja? Em primeiro lugar, vivendo em unidade. É isso que ele diz nos 2 primeiros versículos, nos versículos 12 e nos versículos 14, quando ele diz, assim como
o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E o primeiro argumento é o argumento de que nós somos o corpo de Cristo. E como um corpo tem muitos membros, mas os diferentes membros formam somente um corpo. E assim como não há um corpo de vários membros iguais, mas diferentes membros são um só. Ele diz assim a igreja. A igreja é esse corpo formado por diferentes, onde o nariz tem um jeito, a mão tem um jeito, o joelho tem um jeito, o pé tem um jeito, o cabelo tem um jeito, mas somos diferentes, profundamente ligados. E profundamente ligados, nós damos forma a um único corpo, que é o corpo de Cristo no meio da terra. E é interessante que a ideia de que nós somos o corpo de Cristo, como ele diz no versículo 12, ele diz, assim também a respeito de Cristo. Cristo escolheu uma maneira de se revelar na terra nesses dias. E como é que ele se revela na terra, na era que vivemos? Você não tem que ficar esperando Cristo aparecer para você. Você não tem que esperar Cristo descer do céu para ter uma palavra com você. Cristo já se manifesta, já se revela, já aparece na terra hoje. Mas como ele se manifesta hoje? Através do seu corpo, que é a igreja. Cristo se revela no mundo hoje através da igreja vivendo em unidade. João capítulo 17, no verso 20 e 21, quando na oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus dizendo, eu oro por aqueles que virão, porque ele diz assim, para que eles sejam unidos, unânimes, um só corpo. E ele vai dizer que quando a igreja for um, quando o seu povo for um, ele diz para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz, o mundo vai saber de Cristo, o mundo vai ver a revelação de Cristo por meio do seu povo em unidade. Quando estamos juntos, a glória de Cristo se manifesta. Cristo se revela ao mundo através da nossa unidade. Pela comunhão da igreja, Cristo revela o seu amor, revela os seus valores ao mundo, revela a sua presença ao mundo. É a maneira que Cristo se manifesta hoje, é através da sua igreja. E quando Jesus vai operar na terra hoje, ele vai pregar a palavra, ele vai pregar o evangelho através dos lábios da igreja. Ele vai amar as pessoas através do coração dos membros da igreja. Ele vai cuidar dos desamparados através dos braços das pessoas da igreja. Ele vai abençoar a outros através das mãos da igreja. Ele visita os que sofrem usando os pés dos membros da igreja. Cristo se manifesta hoje através de mim e de você. Posso ouvir um amém por isso, irmão? O segundo argumento que ele usa é dizendo, porque nós, pois em um só Espírito, diz o versículo 13, nós fomos batizados em um só corpo. O segundo argumento para dizer dessa unidade, ele diz, porque todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. O Espírito que habita em mim, habita em você. O Espírito que foi derramado em mim, foi derramado em você. E como fomos cheios, batizados, imersos pelo mesmo Espírito, nós fomos colados, unidos, misturados, feitos um, por causa do Espírito que está em nós. Quando o Espírito foi derramado em Pentecostes, quando o Espírito inundou a igreja em Pentecostes, nós passamos a ser um só povo. Quando ele diz, batizados com o mesmo Espírito, versículo 13, a todos foi dado de beber um só Espírito. Esse é o argumento dele. Como os crentes se tornaram então um só corpo? Pela experiência comum que temos do Espírito Santo. Tanto que ele vai dizer,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Esse é o argumento de Paulo ao longo das suas cartas. Quando nós recebemos do Espírito, há uma reversão de Babel. Lá em Pentecostes, ele pega nações que falavam diferentes línguas, e na cruz, as desarmonias do mundo foram quebradas. Se nós cremos na cruz, se cremos que a cruz nos liga à igreja, nós cremos também que a cruz me liga a você. A cruz desfaz as desarmonias, a cruz desfaz as guerras, a cruz constrói pontes entre os homens. A cruz que nos ligou a Cristo é a mesma cruz que nos ligou uns aos outros. A igreja, pela cruz, revertendo Babel, a cruz revertendo as desarmonias, a cruz faz a igreja começar um novo tempo na história da terra, onde as desarmonias estão sendo feitas, aonde? Numa comunidade da nova era da existência, que se chama igreja. A igreja é o plano de Deus para restaurar a humanidade. Amém? Você está disposto a desistir disso, irmão? Nós somos o plano de Deus para restaurar a humanidade, para desfazer as desavenças, para ser uma comunidade de amor, de cuidado, de perdão, cujo amor entre nós diferentes, nos amando, nos perdoando, continuando juntos pelo Espírito, revela a esse mundo o plano de Deus. Quando somos um, quando insistimos pelo poder do Espírito a nos amar, a nos perdoar, a suportar as cargas uns dos outros, a nos alegrar com quem se alegra, a sofrer com quem sofre, o mundo pode ver Cristo através de nós, porque somos o seu corpo. Se somos a revelação ou a manifestação de Jesus hoje na terra, nós não temos o direito diante de Cristo de não viver uma vida de igreja. Apesar de algumas pessoas estarem decepcionadas por causa de divisões e resolverem viver um evangelho individual, sozinho, sem comunhão. Na verdade, nós estamos nos distanciando da cruz de Cristo, distanciando da revelação de Cristo na terra. Quando eu me distancio da igreja, escuta o que eu vou dizer, quando eu me distancio da igreja, eu me distancio de Cristo, porque a igreja é a sua revelação hoje na terra. Se a igreja me liga à unidade pelo Espírito, o mesmo Espírito que me converte a Cristo, ele me converte à igreja. O mesmo Espírito que me liga a Cristo, ele me liga à comunhão. O Espírito nos une. E se o Espírito trabalhou Cristo no teu coração, ele vai trabalhar a igreja no teu coração. Porque juntos somos a revelação de Cristo na terra. A igreja nos fez uma só família. E isso não é só por um entendimento racional, é porque o Espírito fez isso em nós. Não faz então nenhum sentido dizer que temos profunda comunhão com Cristo no nosso quarto, a minha leitura da Bíblia em casa, assistindo cultos pela internet, sem nenhuma comunhão com os irmãos, com a igreja. E ele vai dizer que, e se todo o corpo fosse olho,
ele trabalha a ideia de uma aberração. E eu quero dizer uma coisa, quando ele traz essa ideia de aberração, eu fico pensando uma coisa. Quem lembra desse personagem da família Addams? A mão, né? Tem crente que quer ser como esse personagem da família Addams. Ele diz assim, eu sou a mão, mas eu não quero comunhão com o corpo. E aí ele passa a ser uma mão ambulante, desconectada do corpo. Irmão, eu quero dizer para você, que a figura que Paulo diz, pode por acaso ser todo o corpo olho, ou todo o corpo mão, ele diz assim, se você não está conectado na unidade dessa diversidade, você é uma aberração. É o que Paulo está dizendo. Um membro do corpo que anda sozinho é assustador. É o que Paulo está argumentando. Tem uma coisa. Isso tem... A ilustração de Paulo faz muito sentido, porque cabelo, por exemplo, é uma coisa linda. Por exemplo, o cabelo da minha esposa é muito bonito. Vocês têm que concordar comigo. O cabelo dela é coisa maravilhosa. Lindo, sedoso, natural. Mas quando você... E aí, por exemplo, Saul fica passando a mão no cabelo de Luciana e cheira o cabelo de Luciana. Mas quando você está comendo e encontra cabelo na comida, e aí, irmãos, o que você faz? Ah, cabelo na comida, que lindo. É assim? Quando o cabelo está conectado à cabeça, ele é lindo. Quando ele está desconectado e dentro da minha sopa, ele é asqueroso. Os membros do corpo, quando estão desconectados do corpo, eles são uma aberração. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Não existe crente isolado, nem mesmo isolado no computador da sua casa. Por isso, irmãos, se a igreja revela Cristo na terra, isso é uma tarefa muito importante para nós. Proteja a unidade da igreja. O que depender de vós, tende paz com todos, diz o apóstolo Paulo em outra parte das Escrituras. Nós precisamos zelar por viver em comunhão, zelar por estarmos juntos nos cultos, na célula, no discipulado. E por vezes, eu quero dizer para você, nós vamos nos ferir. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós ainda pecamos, até o dia da volta de Cristo. Mas por isso que quando o Senhor Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Zele pela unidade. A unidade é uma comunidade de perdão, onde nós nos empenhamos e nós nos esforçamos para andar juntos, apesar das nossas lutas, dificuldades, falhas e pecados. Se esforce para andar em unidade. Alguns, eu estou com preguiça de ir para a célula. Eu estou com preguiça de ir para o culto, hoje é dia de eleição, que dia cansativo, eu tive que votar. Fala sério, né? Não entendo, te juro que eu não entendo. Eu estou abusado da célula. Discipulado, fazer discipulado, eu estou tão cansado do meu trabalho. Eu discipular alguém, eu já tenho tanto trabalho, eu vou discipular alguém. Irmãos, a gente é acostumado a fazer força para tanta coisa. Nós temos aqui muitos irmãos que fazem crossfit. Eles pagam para fazer força. Não é não? Paga, eu agora estou malhando com o Jofran, meu personal. Eu pago para ele me botar, para eu me lascar todinho, fazendo força. Graças a Deus para o Jofran me ajudar aí, me mentorear. Mas a gente precisa fazer força de graça para Deus. Se empenhar para o Senhor. E uma das coisas que nós precisamos nos esforçar é por sermos a expressão visível de Cristo na terra. Nos esforçando pela comunhão. Nos esforçando para fazer discipulado, nos esforçando para estar em célula, nos esforçando para ir além do que frequentar um culto de domingo, ou a pior, ficar assistindo culto pela internet.
precisamos ir além. Irmãos, como viver isso nos nossos dias? Invista em pessoas. Você ama a igreja? Amar a igreja não é gostar do culto, ou da pregação do Hernandes Dias Lopes na internet. Você ama a igreja, ame pessoas. Você zela pela igreja, zele pelas pessoas. Você quer cuidar da igreja, cuide de pessoas. Se você se interessa pela igreja, se interesse por pessoas, porque a igreja é pessoas. E viver a igreja é se esforçar para estarmos juntos em amor. Segundo lugar, queria dizer para você que como ser igreja? Igreja, se é viver em unidade, não é uma unidade de cópias, xerocópias. É uma unidade de diferentes. Presta atenção. Viver em igreja não é todo mundo ser igualzinho, não. Andar em unidade não é que todo mundo é igual. Não. A unidade que a Bíblia propõe é uma unidade dos diferentes. Ser igreja se faz por meio da diversidade. Quando todos são diferentes, mas igualmente necessários. É isso que ele vai dizer do versículo 14 ao 20. Ele vai dizer: por acaso são todos pé? Ou são todos ouvido? Ou são todos olfato? Ou são todos mão? Ou são todos olhos? Se todo mundo for pé, onde estará o ouvido? Se todo mundo for ouvido, onde estará a mão? Ele diz: não, nós precisamos da diferença. Nós precisamos da diversidade. Cristo só será revelado na sua plenitude se formos a unidade dos diversos. Um corpo é formado por membros diferentes. É isso que diz o texto. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. São todos pés. O que ele vai dizer? São todos mãos, olhos, ouvidos. Para sermos corpos, precisamos ser diferentes. E a ideia de diferentes são diferentes pessoas, diferentes dons. Por isso que ele vai dizer: não é porque ele não é olho, não é porque ele não é pregador, não é porque ele não é professor, não é porque ele não é cantor, que ele não é igreja, que ele não é do corpo, que ele deixa de ser importante. Não, todos os membros são importantes e necessários. Paulo está dizendo para os super espirituais, eles falavam em línguas. Ele está dizendo: ei, baixa a bola. Não há super espirituais. O pastor, porque tem o dom de mestre, de dedicar a estudar, a ensinar a palavra, ele não é mais nobre do que os outros irmãos. Todos os órgãos são indispensáveis. Ninguém olha o coração. Cadê o coração? Ninguém olha. Tira ele. Ninguém olha o fígado. Tira ele. Assim, Deus dispôs membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Foi Deus que escolheu. Para de dizer assim, dizer: por que eu sou assim? Por que eu não sou igual ao pastor Rafael? Por que eu não sou igual a Rossana? O que a Elane vai dizer? Por que eu não sou igual a Paulo? Aí Paulo vai dizer: mas por que eu não sou igual ao Mateus? Não, ei, quem escolheu você ser como você é, com os talentos que você é, com os dons que você tem, foi Deus. Deus que planejou você. Deus que desenhou você como um poema, para se encaixar perfeitamente nesse corpo. Deus dispôs como lhe aprouve. Ele fez, vai dizer o versículo 11, como Ele quer. Que é o mesmo Espírito que distribuiu particularmente a cada um como Ele quer. Até mesmo, irmãos, pensa uma coisa: se Deus te colocou nessa igreja com esse dom, foi porque Ele planejou isso para você. Para de teimar, para de questionar, para de reclamar. Nós estamos aqui com os dons que recebemos segundo a vontade de Deus. É projeto do próprio Deus. A
A própria igreja que você está ligado e o dom que você manifesta. A unidade não é uma obra da maquinação humana, das estratégias, dos nossos treinamentos, dos nossos planejamentos. A unidade é fruto, estratégia e obra do Espírito Santo de Deus em nós. E aí a gente vai ver qual é o sinal de avivamento. Qual é o sinal de avivamento? Paulo responde: o sinal de avivamento é a unidade do Espírito. Nós precisamos entender que precisamos viver essa diversidade, mas unidos. Não há membros, ou dons, ou serviços na igreja superiores ou inferiores. São apenas diferentes. Se estava havendo divisões em Corinto por causa da manifestação do Espírito, isso sem dúvida não era por causa do Espírito, mas por causa do orgulho de quem tinha alguns dos dons. Nós precisamos aprender que todos são importantes. Ninguém é mais importante. O pastor não é mais importante. O de música não é mais importante. Mas, às vezes, as coisas que estão acontecendo na igreja é fruto de uns irmãos de oração que ninguém nem sabe o nome, ou nem sabe que eles existem. Para a gente estar reunido aqui, tem gente que cuidou do ar, do relógio, do som, da luz, da limpeza, do Covid, que você nem sabe quem é. Você só olha a cara do bonitão aqui. Rafael tem um dom. A diferença só é que meu dom é visível. É como o cabelo da minha esposa. É visível, que todo mundo olha, bonito, né? Mas sem a cabeça, onde é que estaria o cabelo, né? A gente, todos são importantes. Quem cuida das finanças, quem cuida da administração, quem cuida do conselho do administrativo, quem tem dom de socorro, que visita, que cuida dos idosos, que vai no hospital, todos são importantes. O seu dom, o dom que Deus te deu, que seja visitar alguém, que seja servir, que seja conduzir uma reunião, que seja discipular uma pessoa, que seja se dedicar à oração, Deus quer te usar, e a igreja precisa de você. Comece a se mexer, comece a executar o seu dom, porque o seu dom é necessário para a igreja. Quem é maior? O pregador? Ou alguém que serve na comunidade, cuidando das pessoas? Todos são importantes. Quem é maior, o que ora ou que cuida da parte administrativa da igreja? Os dois são importantes. Pelo contrário, nós juntos somos um corpo forte. Juntos nós somos saudáveis. Juntos nós somos poderosos para avançar. Assim, a unidade não é o agrupamento dos iguais, mas a união dos desafios. A nossa igreja tem um desafio, e o desafio não é criar uma fábrica de uniformização de pessoas, fazer um monte de copiazinha. Não. Nosso desafio é permitir que o Espírito Santo conduza você no dom que Ele te deu. E juntar todos esses diferentes para trabalharem juntos, para a glória de Deus. Todos trabalhando no seu dom, com humildade, como servos, em obediência a Cristo. Todos são importantes. Você pode dizer assim, mas eu não sou importante, pastor. Não tenho nada. Eu sou como a unhazinha do dedo mindinho que não serve para nada. Irmãos, quando o ouvido coça, não tem outra pessoa, só a unhazinha do dedo mindinho para resolver essa questão. Existe alguma área que só você, no reino de Deus, no meio dessa comunidade, pode suprir, porque Deus te colocou aqui com um propósito. Amém, irmãos? Como ser a igreja em último lugar? Os últimos versos vão dizer que é
justamente essa ideia de interdependência. Independência jamais, independência é morte no reino de Deus. Nós precisamos ser interdependentes. Eu preciso depender de você e você precisa depender de mim. São quando os diferentes dependem uns dos outros. Ele vai dizer: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros que parecem ser mais fracos são necessários. E ele vai dizer: cooperem os membros, eu gosto dessa expressão, com igual cuidado em favor uns dos outros. Ele diz: todos são necessários. Eu preciso operar no corpo de Cristo, você precisa operar no corpo de Cristo, e nós precisamos trabalhar no corpo dessa igreja com igual cuidado em favor uns dos outros. Mesmo que o meu dom seja de ensino e o seu dom seja de socorrer os necessitados, nós precisamos cuidar uns dos outros, porque no dia do ensino da palavra, você está aqui aprendendo, mas quem sabe um dia, quando eu estiver lidando com problemas de saúde ou financeiro, eu vou precisar de você. Talvez Deus me deu a capacidade de ensinar a Bíblia, mas para poder comprar o prédio do IPASE, Deus vai usar o dom que Ele te deu de ser generoso na obra de Deus. Todos nós somos importantes para que a igreja avance naquilo que Deus nos deu, e nós precisamos ser igualmente dedicados uns aos outros. Eu preciso de você, irmão, e você precisa de mim. Eu preciso do dom que está em você. A nossa comunidade precisa do dom que está em você, e você precisa do dom que está em mim, porque Cristo vai ministrar em mim através de você. Nós precisamos aprender que ser igreja é nos tornarmos servos uns dos outros. E para nos tornarmos servos uns dos outros, cooperando com igual cuidado uns pelos outros, nós precisamos andar juntos, interdependentes, ministrando uns aos outros a todo tempo, no discipulado, na célula, no culto, nas visitas, nas casas, numa mesa de comida. Precisamos estar juntos, ministrando uns nos outros. Irmão, nós precisamos de ti. Quero dizer para você, nós precisamos de ti. Nós precisamos que você funcione no reino de Deus. Seja muito mais do que um frequentador de culto de domingo, irmão. Pelo amor de Deus, pela saúde do corpo de Cristo na terra, funcione no seu dom. Nós precisamos de você, porque quando nós ministramos uns aos outros, é que nós podemos receber da plenitude de Cristo. O corpo de Cristo se manifesta nessa comunidade por cada membro. Se você se omite de trabalhar, há uma parte do que Cristo queria fazer em nós que vai ficar dependente de você. Você precisa trabalhar, porque quando Cristo quer me abençoar, é os seus pés que Ele vai usar para andar por toda parte. Quando Cristo quiser me abençoar, são suas mãos que Ele vai usar para socorrer. Quando Cristo quiser me abençoar, são os seus braços que Ele vai usar para me abraçar. Quando Cristo quiser me abençoar, são os seus ombros que Ele vai usar para me consolar. Quando Cristo quiser me abençoar, é a sua boca que Ele vai usar para me pregar, para a mim pregar, ensinar, consolar, exortar. Porque quando Cristo quiser me abençoar, é a sua vida, no poder do Espírito, que Ele vai se manifestar no meio da nossa igreja. Porque nós dependemos uns dos outros. Não existe, irmão. Deus nos colocou em uma comunidade de amor para servirmos uns aos outros. Inclusive, essa é a minha próxima pregação, 1 Coríntios capítulo 13. Somos uma comunidade de amor. Como viver a igreja? Eu termino fazendo um teste.
teste, prova final. A quem você tem servido? Você quer saber se o seu dom tem funcionado? A quem? Você está servindo quem? Ah, pastor, mas eu frequento a igreja. Sim, você serve a quem? Ah, pastor, mas eu assisto aula na escola dominical. Que bom, irmão. Você tem servido a quem? Você tem ministrado a quem? Ô, pastor, mas eu não falto uma célula. Mas a quem você tem servido nos seus dons? Que normalmente estamos fazendo juntos. Você pode dizer, eu canto, eu oferto, eu oro, eu escuto sermão, eu frequento as programações, mas, amém, irmão, mas, não seja um crente consumidor. Não faça da sua vida cristã como você faz para ir no shopping. Eu escolho, mudo de igreja para lá, para cá, conforme eu tenho a melhor programação, o melhor ambiente, o melhor ar-condicionado, o púlpito mais bonito. Não, irmão. Nossa vida cristã, nossa vida como igreja precisa nos levar muito além, para que a gente possa viver como corpo interdependente, onde você possa dizer, eu amo, eu visito, eu discipulo, eu escuto, eu encorajo, eu compartilho, eu me importo. Como diz o texto, se alegrando com quem se alegra, chorando com quem chora. Como é que nós precisamos de fato nos reunir? Vir aqui e esperar um sermão, um evento arrebatador. Nós precisamos ter encontros, onde nós olhamos nos olhos uns dos outros, onde nós entramos pelas casas uns dos outros, onde nós conhecemos as famílias uns dos outros, onde nós participamos das alegrias e das tristezas uns dos outros, onde nós compartilhamos as coisas que temos, de forma que não falte a ninguém, onde nós discipulamos uns aos outros, onde nós trabalhamos e ministramos uns aos outros. É assim que precisamos ser igreja. Mas viver como comunidade de Cristo, ministrando no poder do Espírito Santo, é isso que precisamos viver. Mais com ir do que ir à igreja, nós precisamos ser a igreja. Mais do que ir à igreja, nós precisamos ser a igreja. Amém, irmãos? Fica de pé comigo. Eu queria orar para que Deus derramasse mais dele na tua vida. Eu queria que o Senhor te usasse a cada dia mais, te fizesse um farol, te fizesse uma flecha, te fizesse um instrumento nas suas mãos. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. E essa é minha oração nesse domingo, para que nós, mais do que frequentar os cultos, a gente possa, mais do que vir à igreja, a gente possa ser a igreja, sendo interdependente uns dos outros, vivendo em unidade, sendo diferentes, mas interdependentes, conforme nos ensina Paulo, nessa grande metáfora do corpo de Cristo. Vamos orar. Levante suas mãos para os céus. E antes, até mesmo de eu conduzir a oração, comece orando você, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, aviva o dom que há em mim. Senhor, me usa no poder do Teu Espírito. A minha oração, Senhor, é que o Senhor use a cada um dos meus irmãos que está aqui. O Espírito Santo de Deus que habita em nosso meio, o Espírito de Deus que habita em cada um dos meus irmãos. Eu oro agora, meu Deus, que o Senhor possa estar convencendo a alma, o coração, convencendo o mais profundo do ser, transformando a existência, levantando de fato ministros e ministras da parte de Deus, onde cada um vence a indiferença, vence a individualidade,
comunidade, mas vivamos uma comunidade de amor, onde nós servimos uns aos outros, onde nós ministramos uns aos outros. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, assim eu te peço, aviva o dom, aquele que ensina, ensine no poder do teu Espírito, aquele que serve aos necessitados, faça com amor no teu Espírito, aquele que lidera, lidere no poder do teu Espírito, aquele que ore no poder do teu Espírito, mas que cada parte do corpo, mas que cada membro do corpo funcione no poder e cheio de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos muito mais do que ser uma comunidade que frequenta reuniões. Nós queremos ser uma comunidade de amor, de cuidado, de serviço, de operação, de poder e de milagres. Talvez, querido irmão, você, enquanto me ouvia, disse: mas eu não sei nem qual é meu dom. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus pode te usar com dom de milagres, amém? Deus pode te usar, se você tiver a ousadia de confiar no dom que Deus te deu, Deus pode te usar com milagres. Deus pode te usar para curar os enfermos. Deus pode te dar para dar palavra de consolo, palavra de sabedoria, profecia. Deus pode te fazer um mestre, um pastor. Deus pode te fazer um instrumento de consolo. Deus pode te usar. Deus quer te usar. Deus te chamou para te usar. Mas hoje você está dizendo: Senhor, quem sou eu? Senhor, que dom eu tenho, que unção eu tenho, que poder eu tenho. Eu quero dizer, Deus quer te usar. E se você quer receber mais de Deus, se você está disposto a viver um nível mais profundo, sai do teu lugar. Eu quero orar por ti. Eu quero que a gente gaste um tempo ainda maior de oração aqui. Sai do teu lugar para dizer: Senhor, eis-me aqui, enche-me do teu Espírito, derrama novos dons sobre mim, aviva os meus dons. Se for dom de línguas, que seja dom de línguas, que o Senhor te encha. Se só for de interpretação de línguas, que seja de interpretação de línguas. Aquele que quer receber mais do Senhor, sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você, para Deus derramar do Espírito dele sobre a tua vida, para que Deus venha derramar novos dons sobre a tua vida, para que Deus possa derramar e levantar aqui você com instrumento de poder sobrenatural da parte dele. Mesmo que você diga: quem sou eu quero te dizer, não é você mesmo, é o Espírito de Deus em você. Meu Deus, olha aqui o teu povo dizendo: queremos ser usados por ti. Eu quero te dizer, meu Deus, Espírito Santo de Deus, que opera no nosso meio, enche agora, Senhor. Enche agora cada coração, o mais profundo da alma, e agora derrama novos dons, aviva dons, derrama dons, Senhor, derrama e levanta homens e mulheres com autoridade, com dom de fé, para conduzir a igreja, com dom de operação de milagres, de curas, para orar pelo teu povo, para dom de consolo, de serviço, de ministério, de administração, de liderança. Meu Deus, derrama dom de língua, dom de profecia, derrama dos teus dons, derrama poder, aviva a tua igreja com os dons do teu Espírito. Levanta a tua igreja no poder do teu Espírito, que és real e se move no nosso meio hoje. Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.